Flamengo 1, Goiás 0, resultado que eu não esperava, mas, de certa forma, estou satisfeito com o resultado. O importante são 3 pontos. O importante são 3 pontos que o Flamengo precisava muito, eu esperava uma vantagem um pouco maior. Não tenho tantas críticas assim como fez o Perrota, eu imagino, acredito eu, que estava bem satisfeito lá na Dali, mas eu confesso que gostei da partida que o Flamengo jogou, mostrou em relação aos últimos jogos. Por exemplo, eu vejo o jogo de hoje como o mesmo jogo que o Flamengo fez contra a Católica, só que pegou um clube muito menos fechado do que foi a Católica e um clube que ofereceu um perigo maior do que a Católica, uma equipe superior, assim como eu tinha falado também no pré-jogo. Por isso que meu palpite foi 2-0, que eu esperava a vitória, mas eu não esperava uma vitória larga, igual a maioria no chat colocava goleada e etc. Então, para mim, o saldo de hoje ele é positivo, apesar dos pesares. Eu espero que no próximo jogo evolua para a gente conseguir fazer uma partida melhor e, quem sabe, convencer mais numa próxima vitória. Vencemos 2 vezes seguidas, mas ainda nenhuma me convenceu. Mas eu confesso que eu estou satisfeito. Se a gente for fazer um balanço, né, Arthur, e a gente for pegar os resultados do Campeonato Brasileiro e fazer uma análise fria, o primeiro tempo do Flamengo foi um bom primeiro tempo. Um primeiro tempo que o Flamengo jogou em cima do adversário, tentando inúmeras chances, inclusive uma delas sai o gol do Pedro, numa boa jogada envolvendo Mateuzinho, Gabigol e a finalização do Pedro. Só que, mais uma vez, no segundo tempo, o Flamengo abaixou o ritmo demais, né? E isso foi fatal para os corações rubro-negros, né? E não temos como negar isso. Então, isso que foi fatal. Fica meio preocupado, né? Isso foi fatal porque nós, torcedores do Flamengo, a gente tem muito essa necessidade de achar que só é bom quando o placar é maior. Mas analisando, minha opinião, tá? Quem discorda, todo respeito aí também, é liberado aqui concordar e discordar. Mas eu não vejo tanto pelo placar em si. Eu vejo pela merda que estava antes. Então, na merda que estava antes, pelo que eu vi no jogo contra a Católica e hoje, não tem como eu ficar puto, sinceramente. Não tô puto. Não tô puto com isso, não. Ainda espero mais, muito mais. Ainda vejo defeitos, muitos. Estou satisfeito completamente com o Flamengo? Não estou. Agora, em relação aos últimos jogos que aconteceram e aos 2 últimos, eu estou satisfeito sim. O resultado é favorável para mim. O saldo da noite para mim ele é positivo, apesar dos pesares, né? Eu não costumo sofrer por causa de resultado. Para mim, o placar hoje foi 1-0 mentiroso, que o Flamengo tinha condição, sim, de fazer 2, quiçá até o terceiro gol. Não teve tantas oportunidades perdidas assim como foi na terça-feira, que de 3 poderia ter sido 5, 6-0, né? Mas hoje, sim, o Flamengo conseguiu algumas oportunidades que dava para ter convertido em gol, mas não conseguiu. Ficou no 1-0, um resultado que eu acho pouco, acho curto, mas não acho ruim, não. Deus me livre, o dia que o Flamengo vencer e eu achar ruim, eu tenho que entrar num hospício. Vou abrir minha cerveja aqui, que é o melhor que eu faço. Tá no mudo. Eu cliquei e não foi. Assim, eu até concordo com o Arthur, de certo modo. Mas esse segundo tempo me lembrou muito o jogo contra o Ceará, cara. O jogo no qual o Flamengo esteve na frente do placar, mas parecia sempre que ia tomar um gol. Porque depois de um determinado ponto do segundo tempo, o Flamengo não conseguiu mais agredir o Goiás da mesma forma que fez no primeiro tempo, e fez algumas boas vezes, e quase sofreu um gol, né? A gente poderia estar comentando sobre um empate se o Apodi não tivesse perdido aquele gol cara a cara, né? Exatamente. A minha impressão, e acho que talvez seja o ponto de concordância, discordância do Arthur, que é o seguinte, ele mesmo falou, é questão com performance. Na terça-feira, eu vi um Flamengo com um volume de jogo, um volume de marcação, um ímpeto tático muito mais forte do que foi hoje. Claro que tem características de jogo e características do adversário que podem fazer diferencial com relação a isso. Na terça-feira, por exemplo, o time da Universidade Católica é um time que precisava de resultado, então ele acabou cedendo espaços. E ele era um time que taticamente está muito bagunçado, principalmente na sua primeira e segunda linha. O Goiás, ao contrário, é um time que também precisa de resultado e vinha conseguindo nas últimas rodadas, mas é um time que, taticamente, nesse esquema do... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Jair Ventura. Jair Ventura é um time que sabe o que tem que fazer em campo. E isso dificulta muito qualquer time. Aquele time que joga com a bunda na parede e faz o contra-ataque rápido é um time que normalmente dificulta muito a vida do time que quer jogar bola, que está procurando espaço. Por isso, talvez, muitas vezes,
a gente tenha visto um Flamengo que não encantou aos olhos. O Flamengo não jogou. Hoje não teve uma performance em campo de você falar assim, ao fim do jogo, nossa, aplaudir. que jogada. Entendeu? Não, mas foi lá, seguiu a cartilha, né? E conseguiu o resultado, que era o mais importante. Mas, mais uma vez, é extremamente importante o que o Cleitinho acabou de falar. O Flamengo, esse ano, nessa temporada, tem sido punido, entre aspas, né? Porque a gente sempre fala e exalta isso, que muitas das vezes é o Flamengo que faz questão de perder ou não ter o resultado esperado, muito mais do que o mérito, principalmente do adversário. A gente já passou por isso com o Fluminense, a gente passou por isso com o Ceará, e hoje ia passar de novo com o Goiás. E assim, a gente passou por isso com o Resende, a gente passou... Vários times já fizeram isso com o Flamengo esse ano. Então, não é novidade. O Flamengo no segundo tempo cai, o Flamengo no segundo tempo dá brechas, porque tenta buscar o gol, tenta achar os espaços e acaba dando brecha para o adversário. E para um adversário que joga da forma que joga. É muito perigoso. Eu hoje não estou satisfeito com o jogo do Flamengo, mas eu também não acho que seja digno de, ai meu Deus do céu, que fim, não. Continuo dizendo, taticamente, tenho a impressão de que o Flamengo funcionou e funcionou bem, dificultou muito a vida do Goiás, tentou atacar, mas não atacou da mesma forma como atacou, por exemplo, o próprio Ceará. Não só a Universidade Católica, o Flamengo contra o Ceará perdeu inúmeras oportunidades, mas hoje não chegou a criar tanto elas, errou muito nos passes finais, principalmente nas decisões, fruto, que eu acho também, do que hoje o Paulo Souza criou para esse time do Flamengo. Ele não veio não na formação, mas na escalação que o Paulo Souza vinha costumeiramente fazendo. Hoje se tentou mais uma vez Pedro e Gabigol. E nem acho que não tenha funcionado, mas não funcionou como para criação de jogadas, como estava funcionando nos últimos jogos. Muito bem. O Flamengo agora com 9 pontos, 7 jogos. Vamos ver como é que vai terminar essa rodada, se o Flamengo consegue ter um pouquinho de respiro para continuar aí na pegada e continuar, quem sabe, crescendo na tabela aí. Extremamente importante. E quando eu falo de satisfação, eu não estou nem lendo o chat aí por enquanto, mas quando eu falo de satisfação, às vezes as pessoas elas tratam as frases que a gente diz aqui com 8 ou 80. Se eu estou insatisfeito, eu estou insatisfeito com tudo. Quero que todo mundo saia, quero que, acabe. Eu não quero nem mais torcer pro Flamengo. A galera pensa isso. E quando você faz um elogio, a pessoa acha que tá tudo bem, que eu tô achando tudo maravilhoso, mil maravilhas. E não é isso. Tem esse meio termo, né? Por exemplo, o que me deixa insatisfeito? Me deixa insatisfeito algumas opções de substituições sendo feitas e o horário dessas substituições. Me deixa insatisfeito você terminar uma partida contra o Goiás, já que só conseguiu fazer um gol, não conseguiu fazer 2. E aí se abdicar de fato do resultado, quando você coloca, por mais que sejam por 3 minutos, 4 volantes em campo. Então, assim, quando você tem por 3 minutos, 4 volantes em campo, por que eu não vou arrancar meus cabelos? Porque foram 3 minutos. Foram 3 minutos. O Thiago Maia entrou aos 46 do segundo tempo. E aí, 46 ou 48, né? 48. Entrou aos 48 do segundo tempo ali, uma entrada meio que protocolar, né? Aquela famosa entrada de retorno do Thiago Maia. Então, não vou perder minha cabeça por conta dessa questão de volantes, igual eu já vi antes de começar direito a live aí, no chat, muita gente batendo nessa tecla. Eu não sou favorável, não compactuo com essa tecla aí que a galera tá batendo. Respeito a opinião, mas não concordo. E aí, mas assim, você vê o Andrés Pereira, que ele entra e não soma absolutamente nada, e aí vem aquela questão do elenco, né? O que a gente tinha disponível para entrar? Então, assim, essa escassez faz com que o meu ponto que eu fique descontente em relação ao Paulo Souza nem seja mais tanto assim por demérito do Paulo Souza, mas falta de opção, talvez, porque eu não colocaria o Andrés Pereira, porque simplesmente ele entra e não soma em nada. O Andrés, ele não marca, ele não chuta, ele não finaliza, ele não dribla, ele não arma, ele não cerca, ele simplesmente não. Entende? Toda frase que você vai falar do Andrés no jogo, vem uma palavra não no meio da frase. Então isso me incomoda muito. E acaba atrapalhando outros jogadores, porque acaba ocupando um lado do espaço, por exemplo, que após a entrada do Andrés Pereira, na minha opinião, matou o futebol do Mateuzinho. Matou o lado direito do Flamengo. E foi um dos lados que, enquanto o Everton Ribeiro estava na partida, e mais uma partida boa do Everton Ribeiro, na minha opinião, nós vamos falar disso mais para frente,
o Mateuzinho jogou uma partidaça, né? Jogou muito bem ao lado do Everton Ribeiro ali, fizeram uma boa dobradinha pela direita, mas na hora que o Andrés mexe, é natural que mexidas podem tanto evoluir uma equipe como também podem desestabilizar uma equipe. A partir do momento que você muda peças-chave da equipe, faz com que os jogadores acabam desacompanhando essa mudança do treinador, aqueles que permanecem no caso, e fez com que o Mateuzinho caísse muito e fez com que o Goiás gostasse ainda mais da partida. E aí o Flamengo sente isso. O Flamengo sente o Goiás gostando da partida, chegando algumas vezes ali, não com perigo, porque igual o Perrota falou na Dália, né? O Goiás pegava a bola e a chance de produzir uma coisa que fizesse a gente botar a mão na cabeça assim de medo era quase nula. Foi só a última ali do Apodi, que graças a Deus, né, errou bizonhamente aquele gol. O Hugo já estava vendidaço no momento do chute do Apodi. O Apodi foi infeliz e isolou a bola, graças a Deus, ali no momento até que a Ana Paula Valadão passava por trás, né, do banco de reserva do Flamengo, até deu uma palavrinha com a gente lá na Dália. Então foi um milagre, né? O Apodi que me reclamou de câmeras, talvez seja esse o motivo, a perna tenha pesado e aí a cabeça não funciona. Enfim, saiu barato demais, né, esse resultado, porque o Flamengo poderia, simplesmente pela falta de efetividade, ter complicado um jogo no último lance com essa bolinha do Apodi aí que poderia ter balançado as redes do goleiro Hugo. Assim, eu não acho que o Everton Ribeiro fez uma grande partida, igual tu falou, mas fez uma partida ok. Já vi partidas piores do Everton Ribeiro, entendeu? E esse é o ponto que você falou. Esse é o ponto. Quando eu elogio o Everton Ribeiro, não significa que eu vou botar ele nos 3 melhores em campo, não. Mas do Everton Ribeiro que eu assisti até antes do jogo da Católica, jogou pra caralho. Porque o Everton Ribeiro da Católica pra trás não entrou em campo, não estreou. O Everton Ribeiro estreou contra a Católica. E jogou muito contra a Católica. Foi um dos 3 melhores em campo, na minha opinião, no jogo contra a Católica. Agora, nesse não, mas jogou bem. Por quê? Porque foi efetivo, né? Driblou, proporcionou jogadas, proporcionou lances, voltou também algumas vezes para acionar, para ajudar o Mateuzinho na recomposição da marcação. Não é de característica dele ser um marcador. E foi um Flamengo, como a gente falou no pré-jogo, com um volante só. Então, assim, ter esse jogador jogando bem, isso é muito favorável, porque quando você pensa em 2 volantes, você meio que facilita a vida dessa turma do meio. E não foi o caso do Everton Ribeiro e nem do Arrascaeta, que conseguiram muito bem segurar a bronca aí, muito também por conta do adversário ser mais fraco do que os demais, mas conseguimos jogar com essa formação diferente que me agradou desde o início e também me agradou no final da partida, dessa que o Paulo Souza escolheu hoje, com 2 atacantes ali, aquele quinteto todo completo dentro de campo.